Fala galera, meu nome é Rodrigo do Carmo. Hoje estarei falando tudo que você precisa saber sobre a nova API de Utilities do Bootstrap 5. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Eu postei um vídeo anteriormente falando um pouco sobre as novidades do Bootstrap 5. É um vídeo bem curto, então se você ainda não deu uma olhada, checa lá depois, vou deixar linkado aqui no card e também aqui na descrição do vídeo. Pra quem não sabe, Utilities são aquelas classes do Bootstrap que facilitam bastante o trabalho do desenvolvedor, que a gente não precisa ficar criando código CSS, a gente pode utilizar várias classes. Eu vou mostrar aqui para você um pouquinho para você entender melhor. Bom, aqui estou com a API do Bootstrap 4 aberta, como você pode ver são essas classes aqui que eu estava comentando com vocês. Por exemplo, a gente tem o border, ele vai adicionar border em todos os lados, border top ele vai adicionar aqui, aqui você vê o border radius, tem o rounded top, right, enfim. Então isso aqui facilita bastante, principalmente para quem precisa fazer um layout rápido. Isso aqui só vai escrevendo diretamente no HTML, você já vai conseguindo desenhar todos os estilos ali mesmo. E o Bootstrap 5, ele trouxe uma forma da gente customizar essas classes e criar novas classes também da forma que a gente quiser. E essa é a API de Utilities. E como você pode ver aqui, tem várias opções que podem ser customizadas. Aqui a gente tem a propriedade, os valores, a classe. Eu vou explicar cada um desses aqui para vocês de forma bem rápida, para vocês conseguirem entender melhor. Eu configurei um ambiente aqui no Bootstrap, bem simples. Eu criei uma paginazinha para a gente conseguir ir customizando. Aqui, como você pode ver, tem uns cardzinhos com botões e tudo mais. A ideia aqui vai ser alterar a cor desses botões e criar uma classe, para alterar a cor desses botões, e criar também algumas variações de tamanho de texto. Então vamos voltar lá para o nosso código. Aqui eu vou abrir o arquivo custom.css que eu criei aqui. Eu criei um arquivo dentro da pasta do SAS do próprio Bootstrap. Aqui eu importei a API de Utilities e eu dei um map merge. Na verdade, essa aqui é a variável deles. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ó, aqui ele está declarando a variável e aqui ele dá um map merge. Esse map merge é para ele não perder o que foi declarado anteriormente. Então aqui, como você pode ver, a gente está chamando o Utilities aqui de novo. Então ele vai pegar todas as propriedades que foram setadas aqui nesse Utilities e vai adicionar as que a gente colocar aqui dentro. Então, só para explicar um pouquinho da estrutura aqui mesmo. Tá, então vamos voltar lá para o que interessa. Vou vir aqui no Utility. Então aqui a gente tem esse exemplo de código deles. Aqui, como você pode ver, ele colocou o nome Opacity. Esse nome aqui é justamente para identificar o nome da utility. Ele não vai afetar diretamente no código. Então pode colocar o nome que você quiser, é mais para identificar mesmo do que se trata essa utility. Aqui no caso ele colocou opacity e a propriedade também é opacity. A propriedade no caso é a propriedade de CSS que você quer variar. Aqui ele colocou a propriedade opacity e os valores 0, 25, 50, 75 e 100. E esse código aqui, ele vai gerar esse aqui embaixo. Como você pode ver, a opacity, que é a propriedade que ele setou, traço 0, que é esse label aqui, vai dar esse valor aqui, que vai dar opacity 0. Aqui embaixo, opacity 25, que é esse label, vai dar opacity.25. Enfim, vamos fazer um teste aqui para mostrar para vocês na prática. Eu vou copiar esse código deles aqui. Eu vou colar aqui. Tá. Vou dar um Ctrl S para salvar. E agora vou tentar usar uma classe dessas aqui. Vou usar um opacity 25 no primeiro card. Salvar aqui. Vou dar uma olhada lá como que ficou. Como você pode ver lá, ele já alterou a opacidade do nosso card. Tá, então agora eu vou voltar lá para o nosso código e eu vou criar uma nova propriedade para variar a cor desses botões aqui. Então eu vou criar uma propriedade chamada background. Aqui, como eu comentei, independente do nome, não vai afetar no seu código. Aqui embaixo eu vou colocar background também. E aqui eu vou colocar vários valores. Eu vou colocar os valores no seguinte formato: red, blue, yellow. Tem que colocar um parênteses aqui também. Ó, como você pode ver aqui, eu não coloquei os labels. Quando ele não tem label, por padrão, ele vai pegar o próprio nome do valor. Nesse caso aqui, a propriedade ele vai pegar como background, os valores como red, blue ou yellow. Então se eu colocar background traço red, ele vai alterar para vermelho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Background red. E os outros eu vou colocar outras cores. Background blue. Ah, blue já tá, né, no caso. Vou colocar yellow. Tá, aí você viu que ele já alterou as cores, conforme eu setei lá dentro. E aqui eu também posso alterar o label dessas cores. Por exemplo, eu não quero utilizar red, blue ou yellow. Eu quero utilizar 1, 2 ou 3. Aí eu vou fazer igual estava na outra forma lá. 1, red, 2, blue e 3, yellow.
Aqui dentro daí eu vou fazer background 1 e background 2. Aliás, 3 no caso, para pegar o amarelo. Bom, você viu que aqui já alterou e ficou a mesma coisa. Enfim, deixa eu remover essas classes aqui. Agora eu quero que essa propriedade aqui, esse utility, tenha outro nome. Então, no caso, o que eu posso fazer? Como você pode ver aqui na documentação, a gente tem uma propriedade chamada class. Essa propriedade não é obrigatória, igual todas essas outras aqui embaixo. As únicas obrigatórias são aquela propriedade e os valores. Aqui embaixo, a classe, no caso, a gente pode customizar o nome da classe. Por exemplo, eu vou vir aqui e eu quero colocar o nome da classe de cor fundo. Tá. Então eu tenho cor fundo agora o nome da classe. Eu posso utilizar cor fundo traço 1, traço 2 ou traço 3. Cor fundo traço 1. Aqui embaixo, cor fundo traço 3. E ele tem que ficar das mesmas cores que estavam anteriormente. Como você viu, ele já aplicou as mesmas cores. Então deixa eu remover essas classes aqui novamente. Volta lá para a documentação. Aqui, como você pode ver que ele utilizou uma classe O para opacidade. E no final das contas o que gera é isso aqui, ó. O-0, que é o valor aqui, O-25, enfim, vocês entenderam. E aqui a gente tem os estados. Estados, no caso, são as variações, que pode ser um estado ativo, pode ser um focus, pode ser um hover. E você consegue trabalhar com classes específicas para cada estado. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Eu vou voltar aqui no nosso código, colocar uma vírgula aqui, eu vou colocar background traço hover, que eu quero fazer uma variação hover do background do nosso botão. Então aqui dentro eu vou colocar property, que vai ser a propriedade que vai ser variada, o nome dela é background, e aqui dentro eu vou colocar os valores. Então values, e é a mesma coisa, colocar red, blue, yellow. Só que nesse caso aqui, eu preciso colocar mais algum valor que se trata do estado. Então é state, o nome do estado é hover, então ele vai ficar nesse formato aqui. Vou esquecer de colocar o parênteses aqui. Pronto. Então, voltar lá para o nosso código. Aqui eu não alterei nada. Vamos para o nosso HTML lá. Então é o seguinte. Esse botão aqui, quando eu passar o mouse nele, eu quero que ele fique vermelho. Então eu vou fazer assim, ó. Background, red, hover. Você viu que aqui, ó, o valor vem antes do estado. Deixa eu voltar lá, atualizar. Ó, você viu que aqui ele já está funcionando. Eu posso fazer outra variação aqui embaixo. Por exemplo, background, yellow, hover. Aqui é a mesma coisa. Ficou amarelo, ficou vermelho. Entendeu? Aqui nos outros eu não apliquei nenhuma classe. Então aqui a gente pode fazer o seguinte. A gente pode também definir o nome de classe. Posso colocar aqui class, cor fundo. Então aqui eu posso colocar que eu quero esse botão com a cor de fundo amarelo. Cor fundo amarelo, que no caso é o 3. Tá um pouco confuso, mas eu acho que você vai entender. Espero que você entenda. E quando eu passar o mouse, eu quero que ele fique vermelho. Então tá. E aqui também é cor fundo. Cor fundo. Aqui eu vou colocar os números também para ficar mais fácil de vocês entenderem. Tá. Então, por padrão, ele tá com a cor 3. Só que quando eu passar o mouse, eu quero que ele fique com a cor 1. Tá. Então ele vai estar lá o amarelo, se eu passar o mouse ele fica vermelho. Aí, ó, você viu? É bem bacana. Então vamos voltar lá para o nosso código. Aqui no caso, a gente já criou as variações de estado. Aqui você pode utilizar o focus, o active, enfim. E agora eu vou voltar lá para a nossa documentação. Aqui, ó, como você pode ver, esse é o formato que ele gera. Então aqui, ó, tem o opacity, que é a propriedade. Aqui também ele definiu um clássico no mesmo nome da propriedade, o valor e o estado. E aqui a gente tem um negócio que eu acho muito bacana, que é a questão da responsividade. A gente consegue colocar propriedades responsivas. Então, por exemplo, aqui como você pode ver nesse exemplo que eles criaram, você precisa definir uma opção responsive true. Então, assim que estiver ativado, ele vai gerar todas essas classes aqui embaixo, ó, dentro desses media query. Então, por exemplo, finge que no nosso caso aqui, a gente quer que na resolução normal a nossa fonte fique grande, só que em resoluções mobile a nossa fonte diminua. Então a gente pode criar isso através de classes. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês verem. Então eu vou voltar aqui
Vou criar uma nova utility aqui chamada font size. Vou colocar aqui, opa, parênteses, property, font size, classe. Vou colocar um nome em português, tamanho da fonte. Tá. E aqui nos valores, eu vou colocar aqui pequena. Vou colocar pequena 0.875 rem. Média 0. Colocar 1 rem. Grande 3 rem. Só para mostrar de exemplo mesmo. Então eu vou colocar aqui agora responsive true. A partir do momento que eu coloquei esse responsive, ele vai gerar todas aquelas classes que eu mostrei para você dentro dos media queries. Então agora eu posso fazer assim, ó. Eu tenho o tamanho da fonte pequena. Então por padrão eu vou setar o tamanho da fonte pequena, que vai ser da menor resolução. Então eu vou voltar aqui, vou vir aqui no nosso título que está aqui, ó, item 1, tamanho da fonte pequena. E vou voltar lá para o nosso código. Aqui, como você pode ver, ele já setou essa fonte. Porém, eu quero que nas outras resoluções, por exemplo, nessa resolução maior aqui, eu quero que a fonte aumente de tamanho. E como eu já criei as propriedades responsivas lá, opa, eu acabei não criando as colunas aqui. Deixa eu só colocar um MD aqui. Pronto, agora ele está quebrando aqui. Mas como eu acabei não definindo aqui dentro, ele vai ficar com a fonte pequena. Então eu vou voltar lá. Agora eu vou colocar assim, ó, tamanho da fonte. Na resolução média, eu quero que ela fique média. Entendeu? Então aqui, ó, tamanho da fonte da resolução MD, eu quero que ela fique média. Então aqui, a gente vai atualizar. Você pode ver que aqui, ó, no tamanho pequeno, ela tá pequena. No tamanho, no caso, abaixo do MD, que tem o SM e o XS. A gente vai aumentando. Você pode ver que ela já atingiu o tamanho médio, que é acima de 768. Então eu vou aumentando aqui e ela vai permanecer nesse tamanho. Só que agora, quando eu atingir o tamanho large, posso colocar aqui tamanho da fonte LG grande. E aqui, como você pode ver, ele já alterou para grande. Então ele vai da grande, média, pequena. Essa média ela tá meio pequena demais. Vou colocar aqui 1.5 para ficar mais fácil vocês verem. Tá, 1.5. Opa. Atualizar aqui. Ó, agora a gente tem o 0.875. Aqui a gente tem 1.5 e aqui a gente tem 3 rem. Beleza? Então, essas são as variações responsivas. Eu vou mostrar aqui para vocês na documentação. Aqui, como você pode ver, nesse Bootstrap aqui ele vai ter o XXL, essa resolução extra large. Então aqui a gente tem o SM, o MD, o LG, XL e XXL. Enfim, ele vai gerar todas essas classes aqui, igualmente as outras propriedades nativas do Bootstrap. E aqui ele fala um pouquinho, né, que a gente pode alterar as utilities. Aqui, como você pode ver, olha, acabou não utilizando vírgula e nem parênteses. A gente pode setar dessa forma aqui também, dependendo da propriedade que você quer utilizar. Só que aí, por padrão, ele vai pegar esses nomes aqui para colocar na sua classe. Então vai ficar overflow-visible, overflow-hidden, enfim. Aqui a gente pode criar utilities baseados no media print. Por exemplo, você quer que uma propriedade só se altere quando o media for print. Então, quando for mandar para impressão, no caso, você pode alterar um estilo. Finge que você quer ocultar algumas informações quando você estiver imprimindo. Então, a gente pode colocar um opacity, ou você pode colocar um display e criar várias propriedades aqui. E você pode colocar lá depois display ou opacity print none, ou zero, no caso, para você ocultar essas propriedades somente quando estiver indo para impressão. Você pode modificar também os utilities padrão do Bootstrap. Eu não recomendo muito, eu prefiro manter da forma que vem, mas se você quiser remover ou modificar algum utility, você pode fazer isso também. Deixa um comentário aqui embaixo para dizer o que você achou dessa nova funcionalidade. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e segue a gente lá no Instagram também, que é @layer.comp. Eu pretendo postar bastante vídeo rápido lá sobre design e desenvolvimento front-end, então eu recomendo que você siga lá, beleza? Então foi isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!